Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que vai tocar profundamente o coração de cada um. Vamos conhecer Ana, uma empregada dedicada que há 3 anos cuida da mansão de um bilionário solitário. Um homem que tem tudo, mas vive vazio por dentro. Uma noite, algo completamente inesperado acontece. Uma confissão desesperada que muda tudo entre eles. Preciso de amor, ele sussurra para ela. E então Ana se vê diante de um pedido que jamais imaginou ouvir. Mas será que é possível ensinar alguém a amar? E o que acontece quando o coração da professora também começa a se envolver? Uma jornada de descobertas, primeiros gestos, primeiras emoções, mas nem tudo será fácil. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha o Fio de Esperança, que deixa seu like, que compartilha nossas histórias e que sempre volta para ouvir mais. Vocês são a alma deste canal. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo para não perder as próximas histórias emocionantes. Por favor, deixem seu like para ajudar o YouTube a recomendar este vídeo para mais pessoas que também precisam de esperança. E me contem nos comentários, de qual cidade vocês estão me ouvindo neste momento? Adoro conhecer cada cantinho do nosso Brasil. Então, preparem seus corações, porque nossa história está começando agora. A mansão dos Almeida se erguia imponente na colina mais alta da cidade, suas janelas enormes refletindo o pôr do sol dourado que pintava o céu de laranja e rosa. Por trás daqueles muros altos e portões de ferro, vivia um homem que possuía tudo o que o dinheiro podia comprar, mas que carregava no peito um vazio tão profundo que nem todos os milhões do mundo conseguiam preencher. Ricardo Almeida, aos 35 anos, era o herdeiro de um império empresarial que movimentava bilhões pelo país inteiro. Tinha carros luxuosos na garagem, obras de arte nas paredes, uma adega com os vinhos mais caros do mundo, mas quando chegava em casa todas as noites, o silêncio o recebia como um fantasma cruel que o lembrava constantemente da sua solidão. Naquela tarde de sexta-feira, Ricardo chegou mais cedo do escritório, como tinha o costume de fazer nos últimos meses. Os negócios iam bem, as reuniões eram produtivas, os números sempre crescendo, mas ele sentia que estava vivendo no piloto automático, apenas cumprindo os movimentos de uma vida que não tinha mais graça. Subiu os degraus de mármore da entrada principal e foi direto para o escritório, onde passou as próximas 2 horas revisando contratos e aprovando investimentos. O relógio na parede marcava 7 da noite quando ele finalmente fechou o notebook e se levantou da poltrona de couro. Era nesse momento do dia que a solidão pesava mais, quando o trabalho não conseguia mais distrair sua mente dos pensamentos que o atormentavam. Desceu as escadas em direção à cozinha, onde sabia que Ana estaria terminando de preparar o jantar. Ana Oliveira trabalhava para ele há 3 anos desde que a antiga governanta se aposentou. Ela tinha 28 anos, cabelos castanhos sempre presos em um coque simples, olhos amendoados que brilhavam com uma bondade genuína que Ricardo raramente via no mundo dos negócios. Diferente de outras funcionárias que já tinham trabalhado na casa, Ana não era apenas eficiente. Ela cuidava de tudo com um carinho que ia além do profissional. Sempre deixava flores frescas nos ambientes, preparava as refeições preferidas dele sem que ele precisasse pedir, e tinha um jeito especial de fazer com que aquela casa enorme não parecesse tão fria e vazia. Quando entrou na cozinha, Ricardo encontrou Ana organizando os pratos no balcão de mármore branco. Ela usava um avental florido sobre um vestido azul marinho simples e cantarolava baixinho uma música que ele não conhecia. Por um momento, ele ficou parado na entrada, apenas observando aquela cena de normalidade doméstica que tanto o acalmava. Ana tinha perdido os pais ainda jovem e cresceu cuidando dos irmãos menores, desenvolvendo um instinto natural para cuidar dos outros que se refletia em tudo o que fazia. Ela percebia quando Ricardo estava mais abatido, sempre aparecia com uma xícara de chá quentinho ou com algum doce que sabia que ele gostava. Era como se ela enxergasse através da máscara de homem bem-sucedido que ele usava e visse a pessoa solitária que se escondia por trás. Boa noite, Sr. Ricardo, cumprimentou Ana com um sorriso caloroso quando o viu. O jantar está quase pronto. Fiz aquele peixe grelhado com ervas que o senhor tanto gosta. Ricardo assentiu e se sentou em uma das banquetas do balcão, observando Ana,
enquanto ela finalizava os últimos detalhes da refeição. Havia algo reconfortante naqueles momentos, uma sensação de lar que ele não sentia desde a infância, quando ainda tinha os pais e a casa era cheia de vida. Ana, chamou ele, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela parou o que estava fazendo e o olhou com atenção, percebendo algo diferente no tom dele. Claro, Sr. Ricardo. O que deseja saber? Ricardo hesitou por um momento, brincando com os dedos sobre o balcão. Era a primeira vez em muito tempo que ia abrir o coração para alguém. E escolher Ana para isso parecia natural, como se ela fosse a única pessoa no mundo que poderia entendê-lo sem julgá-lo. Você já se sentiu completamente sozinha, mesmo estando rodeada de pessoas? A pergunta pegou Ana de surpresa e ela pousou o prato que segurava, dedicando toda a sua atenção a ele. Algumas vezes, sim, respondeu com honestidade, principalmente depois que perdi meus pais. Mesmo tendo meus irmãos, havia momentos em que me sentia perdida no mundo. Ricardo assentiu, como se aquelas palavras confirmassem algo que ele já sabia. É exatamente assim que me sinto todos os dias. Tenho reuniões com dezenas de pessoas, eventos sociais, jantares de negócios, mas quando chego em casa é como se eu fosse invisível para o mundo. Ana sentiu o coração se apertar ao ouvir aquela confissão. Ela sempre percebeu que havia uma tristeza profunda nos olhos de Ricardo, uma melancolia que ele carregava como um fardo pesado, mas nunca imaginou que ele se sentiria à vontade para compartilhar isso com ela. Senhor Ricardo, disse ela com voz suave, o senhor é uma pessoa boa. Eu vejo isso todos os dias na forma como trata as pessoas, na generosidade com que age. Talvez o senhor apenas não tenha encontrado as pessoas certas ainda. Ricardo levantou os olhos para ela, e Ana viu ali uma vulnerabilidade que a deixou sem fôlego. Era como se toda a armadura do empresário bem-sucedido tivesse caído, revelando um homem que precisava desesperadamente de conexão humana. O silêncio se estendeu entre eles por alguns segundos, carregado de uma intimidade que nunca tinha existido antes. Ricardo se levantou da banqueta e caminhou até a janela que dava para o jardim, onde as luzes automáticas já tinham se acendido, iluminando as plantas cuidadosamente podadas. Ana, posso confessar algo para você? Algo que nunca disse para ninguém? Ela se aproximou dele mantendo uma distância respeitosa, mas demonstrando que estava ali para ouvi-lo. Claro, Sr. Ricardo, pode falar. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo que guardava há muito tempo. Eu nunca amei ninguém de verdade. Nunca tive um relacionamento real. Nunca senti essa conexão que as pessoas falam. Meus pais morreram quando eu tinha 12 anos, e depois disso foi só trabalho, estudos, responsabilidades. Eu olho ao meu redor e vejo que tenho tudo, mas ao mesmo tempo não tenho nada que realmente importa. Ana sentiu uma onda de emoção ao ouvir aquelas palavras. Ela sempre soube que Ricardo era uma pessoa solitária, mas nunca imaginou a profundidade da sua carência emocional. O senhor ainda é jovem, disse ela com carinho. Ainda há tempo para encontrar o amor, para construir relacionamentos verdadeiros. Ricardo se virou para olhá-la e havia lágrimas em seus olhos. Mas eu não sei como, Ana. Eu não sei como amar alguém, como ser carinhoso, como demonstrar sentimentos. Cresci rodeado de empregados, tutores e secretários. Nunca ninguém me ensinou essas coisas. A voz dele tremeu um pouco na última frase, revelando uma fragilidade que tocou profundamente o coração de Ana. Naquele momento, Ana viu Ricardo não como o bilionário poderoso que comandava empresas, mas como um menino perdido que precisava de orientação e carinho. Ela sentiu um impulso de abraçá-lo, de consolá-lo, mas manteve a compostura profissional, mesmo com o coração disparado de emoção. Senhor Ricardo, o amor é algo que se aprende vivendo, se sentindo. Não é algo que se ensina em livros ou cursos. Ele assentiu, mas havia uma determinação nova em seus olhos. E se alguém pudesse me ensinar? E se eu pudesse aprender a ser uma pessoa diferente, alguém capaz de amar e ser amado? Ana ficou surpresa com a pergunta, não sabendo bem como responder. Eu acho que o senhor só precisa se abrir para as possibilidades, permitir que as pessoas se aproximem. Ricardo deu um passo em direção a ela, e Ana percebeu que algo fundamental tinha mudado naquele momento. Era como se uma barreira invisível tivesse sido quebrada entre eles, criando uma intimidade que ia muito além da relação profissional que sempre mantiveram. Preciso de amor, Ana, sussurrou ele.
a voz carregada de uma vulnerabilidade que a fez sentir um aperto no peito. Preciso aprender a amar e a ser amado, e você é a única pessoa no mundo que eu confio para isso. Ana sentiu o rosto corar, e seu coração bateu mais forte. Aquela confissão mudava tudo entre eles. Criava uma tensão e uma proximidade que ela não sabia como lidar. Senhor Ricardo, eu... começou ela, mas as palavras se perderam quando viu a sinceridade desesperada em seus olhos. Os 3 dias que se seguiram àquela conversa na cozinha foram os mais estranhos que Ana já tinha vivido desde que começou a trabalhar na mansão dos Almeida. Ricardo simplesmente desapareceu da rotina dela, como se estivesse evitando qualquer encontro casual pelos corredores ou nas refeições. Ele saía muito cedo pela manhã, antes mesmo de Ana chegar para trabalhar, e voltava apenas depois das 10 da noite, quando ela já tinha ido embora. Deixava bilhetes formais sobre as refeições que queria encontrar prontas na geladeira, instruções sobre limpeza de cômodos específicos, mas nada que exigisse uma conversa face a face. Era como se ele tivesse se arrependido profundamente da vulnerabilidade que mostrou naquela noite, e agora tentasse voltar no tempo, apagando aquele momento de intimidade que havia se criado entre eles. Ana não conseguia parar de pensar naquela confissão. As palavras "preciso de amor" ecoavam em sua mente enquanto ela cuidava da casa, preparava as refeições e organizava os cômodos. Havia algo na forma desesperada como Ricardo tinha falado, na sinceridade crua dos seus olhos, que a tocou de uma maneira que ela não esperava. Durante esses 3 dias, ela se pegou prestando atenção em detalhes da vida dele que antes passavam despercebidos. As roupas amarrotadas que ele deixava no cesto, como se tivesse dormido mal. Os pratos de comida que voltavam quase intocados para a cozinha. O escritório que permanecia iluminado até altas horas, indicando que ele estava se enterrando no trabalho para evitar pensamentos incômodos. Ana percebia tudo isso e sentia o coração se apertar de preocupação. Na quarta-feira de manhã, Ana tomou uma decisão. Ela não conseguia mais fingir que aquela conversa não tinha acontecido, nem continuar assistindo Ricardo se esconder dela como se fosse uma estranha. Preparou o café da manhã dele com mais cuidado do que o usual. Ovos mexidos do jeito que ele gostava, torradas douradas, suco de laranja natural e um pequeno vaso com flores do jardim no centro da mesa. Quando ouviu os passos dele descendo a escada às 6:30 da manhã, ela se posicionou estrategicamente na sala de jantar, organizando alguns objetos para ter uma desculpa para estar ali. Ricardo parou na entrada da sala quando a viu, e Ana percebeu a hesitação em seus movimentos, como se ele estivesse considerando dar meia volta e sair sem tomar café. "Bom dia, Sr. Ricardo", disse Ana com naturalidade, como se os últimos dias de evitação não tivessem acontecido. "Preparei seu café da manhã, está tudo quentinho ainda." Ricardo murmurou um bom dia baixinho e se aproximou da mesa, mas Ana notou que ele evitava olhar diretamente para ela. Ele se sentou e começou a comer em silêncio, com movimentos mecânicos que demonstravam que sua mente estava em outro lugar. Ana continuou arrumando a sala por alguns minutos, esperando o momento certo para abordar o assunto que estava pesando entre eles. Quando viu que ele tinha terminado de comer e se preparava para levantar da mesa, ela finalmente reuniu coragem para falar. "Senhor Ricardo, posso conversar com o senhor por 1 minuto?" Ana perguntou, a voz firme mas carinhosa. Ricardo parou no meio do movimento de se levantar e finalmente olhou para ela, e Ana viu que havia círculos escuros sob seus olhos, evidência de noites mal dormidas. "Ana, sobre o que conversamos na outra noite, eu acho que falei demais. Estava cansado, estressado, e acabei compartilhando coisas muito pessoais. Não era apropriado da minha parte", disse ele rapidamente, como se tivesse ensaiado essa fala durante os dias de afastamento. Ana se aproximou da mesa e se sentou na cadeira ao lado dele, um gesto que imediatamente criou uma intimidade que fez Ricardo se sentir desconfortável. "Senhor Ricardo, o senhor não precisa se desculpar por ter sido humano", disse Ana com uma suavidade que o pegou desprevenido. "O que o senhor compartilhou comigo não foi inapropriado. Foi real, foi sincero, e eu me sinto honrada que tenha confiado em mim." Ricardo a olhou com surpresa, não esperando essa reação. Ele tinha certeza de que Ana ficaria constrangida, que preferiria esquecer toda aquela conversa e voltar à relação estritamente profissional que sempre mantiveram. "Mas Ana, eu sou seu patrão.
Não deveria ter colocado essa responsabilidade em você. Não deveria ter falado sobre sentimentos e carências pessoais. Ana balançou a cabeça negativamente e Ricardo percebeu que havia uma determinação em seus olhos que ele não tinha visto antes. O senhor é meu patrão, sim, mas antes disso é um ser humano, respondeu Ana. E seres humanos precisam de conexão, de carinho, de alguém que se importe com eles. Não há nada de errado em admitir isso. Ricardo sentiu algo se afrouxar no peito ao ouvir aquelas palavras. Durante 3 dias ele tinha se convencido de que tinha cometido um erro terrível, que tinha cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Mas a forma como Ana falava, com aquela naturalidade carinhosa, fazia parecer que talvez não tivesse sido tão grave assim. Você realmente não se sentiu desconfortável? Perguntou ele, ainda hesitante. Ana sorriu, e foi um sorriso tão genuíno que iluminou todo o seu rosto. Senhor Ricardo, eu me senti tocada. Tocada por saber que o senhor confia em mim o suficiente para compartilhar algo tão íntimo. Ana pausou por um momento, como se estivesse organizando os pensamentos antes de continuar. Também me fez pensar muito sobre o que o senhor disse, sobre não saber como amar, como demonstrar carinho. Ricardo sentiu o coração acelerar, percebendo que a conversa estava tomando um rumo que ele não esperava. Na verdade, continuou Ana, eu fiquei pensando que talvez eu pudesse ajudar o senhor com isso. A frase saiu mais baixa do que ela pretendia, carregada de uma timidez que ela não conseguiu esconder. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, processando o que Ana tinha acabado de sugerir. Como assim ajudar? Perguntou ele, a voz quase num sussurro. Ana sentiu o rosto esquentar, mas manteve o olhar firme nos olhos dele. O senhor disse que nunca aprendeu a amar, a ser carinhoso, a demonstrar sentimentos. Talvez eu possa ensinar algumas coisas, pequenos gestos, formas de demonstrar atenção, como ser romântico. As palavras saíram de Ana com mais coragem do que ela sentia por dentro. Durante aqueles 3 dias, ela não conseguiu parar de pensar na solidão profunda que Ricardo carregava, na forma desesperada como ele tinha pedido por amor. E ela sabia, no fundo do coração, que tinha experiência suficiente em cuidar das pessoas para poder guiá-lo nessa jornada. Ana, você está falando sério? Perguntou Ricardo, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo. Havia uma mistura de esperança e incredulidade em sua voz que fez o coração de Ana se apertar de emoção. Estou falando muito sério, respondeu ela, mas precisariam ser estabelecidas algumas regras, alguns limites. Seria algo como lições sobre relacionamentos, sobre como demonstrar carinho. Nada mais do que isso. Ricardo assentiu rapidamente, como se temesse que Ana mudasse de ideia se ele demorasse para responder. Sim, claro. Regras, limites. Eu entendo perfeitamente. Ana percebeu a ansiedade em sua voz e sentiu uma mistura de ternura e nervosismo. Então, por onde começaríamos? Perguntou Ricardo, e Ana viu nos olhos dele uma vulnerabilidade infantil que a comoveu profundamente. Era como se ele fosse um estudante ansioso para aprender algo completamente novo, algo que poderia mudar sua vida. Começaríamos pelo básico, respondeu Ana, sentindo uma estranha emoção ao perceber que estava realmente se comprometendo com aquilo. Pequenos gestos de atenção, formas de demonstrar que se importa com alguém, como cumprimentar com carinho, como fazer uma pessoa se sentir especial. Ricardo escutava cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo, e Ana percebeu que ele estava realmente desesperado por aquela orientação. E você acredita que eu posso aprender? Perguntou Ricardo, e havia uma insegurança em sua voz que fez Ana querer abraçá-lo ali mesmo. Senhor Ricardo, todo mundo pode aprender a amar. É só uma questão de ter alguém que se importe o suficiente para ensinar. Quando Ana disse essas palavras, ela percebeu que havia um duplo significado ali, que a fez sentir um frio na barriga. Ela realmente se importava com Ricardo, mais do que deveria se importar com um patrão. Talvez fosse por isso que estava se propondo a fazer algo tão fora do comum. Então, quando começamos? Perguntou ele, e Ana viu que suas mãos tremiam ligeiramente de nervosismo e expectativa. Que tal hoje à noite? Depois do jantar, sugeriu ela, sentindo o próprio coração acelerar ao perceber que aquilo realmente ia acontecer. O resto daquele dia passou como se o tempo estivesse se movendo em câmera lenta para Ana. Cada tarefa doméstica que ela realizava
era acompanhada por uma ansiedade crescente sobre o que tinha se comprometido a fazer. Enquanto preparava o almoço, organizava a biblioteca e cuidava das flores do jardim, sua mente não conseguia parar de pensar no que exatamente ia ensinar para Ricardo sobre amor e relacionamentos. Ela nunca tinha sido professora de nada na vida, muito menos de algo tão delicado e pessoal quanto demonstrações de carinho. Mas havia algo na vulnerabilidade desesperada que ele mostrou que a fazia querer ajudá-lo, mesmo que isso significasse sair completamente da sua zona de conforto. Durante a tarde, ela notou que Ricardo também parecia diferente. Ele voltou do escritório mais cedo do que o usual e andava pela casa com uma energia inquieta, como se não conseguisse se concentrar em nada por muito tempo. Às 7 da noite, Ana serviu o jantar na sala de jantar principal, algo que não fazia há muito tempo. Geralmente, Ricardo comia sozinho na cozinha ou levava a comida para o escritório, mas naquela noite ela decidiu criar um ambiente mais formal para o que estava por vir. Preparou uma refeição especial: salmão grelhado com legumes, uma salada fresca e uma sobremesa de frutas vermelhas que ela sabia que ele apreciava. Quando Ricardo desceu para jantar, Ana percebeu que ele tinha tomado um banho e vestido uma camisa social limpa, como se estivesse se preparando para algo importante. Eles comeram em relativo silêncio, ambos claramente nervosos com o que estava prestes a acontecer, mas houve momentos em que seus olhares se encontraram e Ana viu uma mistura de gratidão e expectativa nos olhos dele que a deixou com o coração acelerado. Depois que Ricardo terminou a sobremesa, Ana recolheu os pratos e disse simplesmente: "Senhor Ricardo, que tal irmos para a sala de estar? Podemos começar nossa primeira lição." A palavra saiu estranha da boca dela, carregada de um significado que parecia muito mais íntimo do que deveria. Ricardo assentiu e a seguiu até a sala principal, onde Ana tinha preparado o ambiente, acendendo algumas luminárias mais suaves e organizando as poltronas de forma que ficassem frente a frente, mas não muito próximas. Eles se sentaram e ficaram em silêncio por alguns segundos, até que Ana percebeu que precisava tomar a iniciativa. "Bem", disse ela, respirando fundo para se acalmar, "vamos começar com algo simples. A primeira coisa sobre demonstrar carinho é a forma como cumprimentamos alguém." Ricardo se inclinou para a frente, prestando atenção absoluta em cada palavra que Ana dizia. "Como assim?" perguntou ele, genuinamente curioso. Ana sorriu ao perceber que ele estava realmente interessado em aprender. "Por exemplo, quando o senhor me cumprimenta de manhã, sempre diz apenas 'bom dia' e segue para suas atividades. Mas se quisesse demonstrar carinho por alguém, poderia perguntar como a pessoa dormiu, se está bem, se precisa de alguma coisa." Ricardo assentiu, como se estivesse memorizando informações importantes. "Ah, entendo. É demonstrar interesse genuíno pela pessoa." Ana ficou surpresa com a rapidez com que ele captou o conceito. "Exatamente. É mostrar que você se importa com o bem-estar dela, que ela não é apenas mais uma pessoa na sua vida." "Posso tentar?" perguntou Ricardo, e havia uma ansiedade infantil em sua voz que tocou profundamente o coração de Ana. "Claro", respondeu ela, sentindo uma mistura de nervosismo e ternura. Ricardo se levantou da poltrona, caminhou até a porta da sala e depois voltou como se estivesse simulando chegar em casa. "Boa noite, Ana", disse ele, a voz ligeiramente diferente, mais suave. "Como foi seu dia? Você está bem? Não ficou muito cansada?" Ana sentiu uma sensação estranha ao ouvir aquelas palavras vindas dele com genuína preocupação. "Muito bem, senhor Ricardo", respondeu ela, entrando na simulação. "Obrigada por perguntar. E o senhor, como foi seu dia no escritório?" Ricardo sorriu, claramente satisfeito por estar conseguindo manter a conversa. "Foi bom, mas estou feliz por estar em casa agora." "Posso fazer alguma coisa para você? Você jantou bem?" Ana ficou genuinamente impressionada com a naturalidade com que Ricardo estava se adaptando àquela forma mais carinhosa de conversar. "Senhor Ricardo, o senhor está indo muito bem." Conseguiu demonstrar interesse e cuidado de forma muito natural. Ele se sentou novamente, e Ana percebeu que havia um brilho de satisfação em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. "Realmente, não pareceu forçado?" perguntou ele, claramente querendo validação. "De forma alguma. Pareceu sincero e carinhoso." Ana pausou por um momento, organizando os pensamentos para a próxima parte da lição. "Agora vamos falar sobre pequenos gestos de atenção.
São coisas simples que fazem uma pessoa se sentir especial e cuidada. Como quais? Perguntou Ricardo, e Ana percebeu que ele estava realmente absorvendo tudo como uma esponja. Por exemplo, começou ela, se você perceber que alguém que você gosta está com frio, pode oferecer um casaco ou um chá quente. Se a pessoa mencionar que gosta de uma flor específica, você pode aparecer um dia com essa flor. São pequenas coisas que mostram que você presta atenção no que ela fala e se importa com o conforto dela. Ricardo assentiu vigorosamente, e Ana viu que ele estava mentalmente fazendo anotações de tudo o que ela dizia. E quanto ao contato físico? Perguntou ele, e depois corou ligeiramente, como se tivesse feito uma pergunta muito ousada. Ana sentiu o próprio rosto esquentar um pouco com a pergunta, mas manteve o tom educativo. O contato físico é muito importante, explicou ela, mas precisa ser gradual e respeitoso. Começa com coisas simples como um toque no braço durante uma conversa, segurar a mão por alguns segundos, um abraço carinhoso. Enquanto falava, Ana demonstrou tocando levemente o braço de Ricardo, e ambos sentiram uma eletricidade inesperada naquele contato simples. Como assim? Perguntou Ricardo, a voz ligeiramente rouca. Ana percebeu que precisava ser mais específica. Bem, se você está conversando com alguém e quer demonstrar apoio ou carinho, pode colocar a mão no braço da pessoa assim, disse ela, colocando novamente a mão no antebraço dele e deixando ali por alguns segundos. A isso transmite calor humano e conexão. Ricardo olhou para a mão de Ana em seu braço e depois para os olhos dela. É uma sensação estranha, disse ele, a voz baixa. Boa estranha ou ruim estranha? Perguntou Ana, de repente consciente de que ainda não tinha retirado a mão. Boa, respondeu ele rapidamente. Muito boa. É como se eu me sentisse menos sozinho. Ana sentiu o coração se apertar ao ouvir aquilo e percebeu que estava se envolvendo emocionalmente com aquelas lições de uma forma que não tinha antecipado. Ela retirou a mão lentamente, mas o calor daquele toque continuou reverberando entre eles. E quanto a segurar a mão? Perguntou Ricardo, claramente querendo experimentar mais daquelas sensações de conexão humana. Ana hesitou por um momento, percebendo que as lições estavam tomando um rumo mais íntimo do que ela tinha planejado. Mas quando viu a sinceridade nos olhos de Ricardo, a forma como ele estava genuinamente tentando aprender a se conectar com outra pessoa, ela decidiu continuar. Segurar a mão é algo mais íntimo, explicou ela. É um gesto que demonstra confiança, carinho e proteção. Ela estendeu a mão direita em direção a ele, palma para cima. Pode tentar. Ricardo olhou para a mão dela por alguns segundos antes de estender a própria mão e entrelaçar os dedos com os dela. O contato enviou uma onda de sensações por todo o corpo de Ana, muito mais intensa do que ela esperava. As mãos de Ricardo eram grandes e quentes, e ela percebeu que elas se encaixavam perfeitamente com as dela. Como é para você? Perguntou Ana, tentando manter o tom educativo mesmo com o coração disparado. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para as mãos entrelaçadas. É como se uma parte de mim que estava vazia finalmente tivesse encontrado algo para preenchê-la, disse ele, a voz carregada de emoção. É isso que as pessoas sentem quando se conectam com alguém? Ana assentiu, mas percebeu que sua própria respiração estava ligeiramente alterada. Sim, é exatamente isso. É uma sensação de completude, de não estar mais sozinho no mundo. Eles ficaram assim por vários minutos, apenas sentindo aquela conexão simples mas profunda, até que Ana percebeu que precisava encerrar a lição antes que as coisas ficassem complicadas demais. Senhor Ricardo, disse ela suavemente, acho que por hoje já aprendemos bastante. O senhor se saiu muito bem para uma primeira lição. Ela começou a soltar a mão dele, mas Ricardo a segurou um pouco mais forte. Ana, disse ele, a voz quase um sussurro, obrigado. Obrigado por estar me ensinando isso. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto humano. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas ao ouvir aquilo. Senhor Ricardo, o senhor sempre foi humano. Apenas estava precisando de alguém para lembrá-lo disso. Quando finalmente soltaram as mãos, ambos sentiram uma sensação estranha de perda, como se algo importante tivesse sido interrompido. Amanhã podemos ter outra lição? Perguntou Ricardo, e havia uma expectativa quase desesperada em sua voz. Claro, respondeu Ana, sabendo que também estava ansiosa por aquilo.
Amanhã continuamos. A segunda lição aconteceu na noite seguinte, e Ana percebeu que Ricardo tinha passado o dia todo esperando por aquele momento. Ele chegou do trabalho mais cedo, tomou um banho demorado e até escolheu uma roupa mais casual, uma camisa de algodão azul claro que realçava seus olhos escuros. Quando Ana o viu descendo a escada para o jantar, sentiu uma sensação estranha no estômago, como se estivesse vendo Ricardo com olhos completamente novos. Havia algo diferente nele, uma leveza que não existia antes, como se as lições estivessem despertando uma versão mais autêntica de si mesmo. Durante o jantar, ele colocou em prática tudo o que tinha aprendido na noite anterior, perguntando sobre o dia dela, demonstrando interesse genuíno pelas pequenas coisas que ela contava sobre o trabalho na casa e até oferecendo para ajudá-la a recolher os pratos. Desta vez, Ana decidiu que teriam a lição no terraço da mansão, um espaço amplo com vista para o jardim iluminado e o céu estrelado. Ela preparou um chá de camomila e alguns biscoitos caseiros, criando uma atmosfera mais relaxada e íntima. Quando se sentaram nas poltronas de vime, com uma mesinha baixa entre eles, Ricardo comentou: "Que lugar lindo para uma conversa. Eu nunca passo tempo aqui, mas com você parece diferente." Ana sorriu ao perceber que ele estava aplicando naturalmente os conceitos que tinha aprendido sobre demonstrar atenção ao ambiente e fazer a outra pessoa se sentir especial. "Hoje vamos falar sobre conversas significativas", disse Ana, servindo o chá. "Uma das partes mais importantes de um relacionamento é saber conversar de forma profunda, ir além do superficial." "Como assim?", perguntou Ricardo, pegando a xícara de chá e inalando o aroma suave da camomila. Ana notou que ele estava mais relaxado do que na noite anterior, menos ansioso e mais presente no momento. "Significa fazer perguntas que mostram que você quer conhecer a pessoa de verdade", explicou Ana. "Perguntar sobre os sonhos dela, os medos, as memórias importantes, as coisas que a fazem feliz ou triste." Ricardo assentiu, claramente interessado. "E como faço isso sem parecer invasivo?" Ana ficou impressionada com a pergunta, mostrando que ele estava pensando com cuidado sobre as dinâmicas interpessoais. "É uma questão de timing e de reciprocidade. Você compartilha algo sobre você primeiro, cria um ambiente de confiança e depois pergunta se a pessoa se sente à vontade para compartilhar também." "Posso tentar com você?", perguntou Ricardo, e Ana viu uma determinação nova em seus olhos. "Claro", respondeu ela, sentindo uma mistura de nervosismo e curiosidade sobre o que ele perguntaria. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, claramente organizando os pensamentos. "Ana, posso confessar algo? Desde que você aceitou me ajudar com essas lições, eu tenho dormido melhor do que dormi em anos. É como se finalmente tivesse algo para esperar, algo que dá significado aos meus dias." A confissão pegou Ana completamente desprevenida. Ela esperava uma pergunta, não uma revelação tão íntima. "Senhor Ricardo, eu fico feliz em saber que está se sentindo melhor", respondeu ela, sentindo o coração acelerar. "Agora posso perguntar algo sobre você?", continuou Ricardo, aplicando exatamente o que Ana tinha acabado de ensinar sobre reciprocidade. "Claro", disse ela, embora sentisse uma apreensão sobre aonde aquela conversa poderia levar. "Qual foi o último momento em que você se sentiu verdadeiramente feliz? Não felicidade momentânea, mas aquela sensação profunda de que tudo estava certo no mundo." A pergunta fez Ana pausar e refletir. Era exatamente o tipo de pergunta profunda que ela tinha falado, e ela percebeu que Ricardo estava sendo um estudante excepcional. Foi há alguns anos quando consegui ajudar meu irmão mais novo a se formar na escola. Eu tinha trabalhado muito para pagar os estudos dele, e quando vi ele recebendo o diploma, senti que toda a luta tinha valido a pena." Ricardo a observou atentamente enquanto ela falava, e Ana percebeu que havia uma intensidade em seu olhar que a fazia se sentir vista de uma forma que nunca tinha experimentado antes. "Você tem um coração incrível, Ana. A forma como cuida das pessoas, como se dedica a ajudar, é algo raro no mundo." As palavras dele vieram acompanhadas de um tom de admiração genuína que fez Ana se sentir corar. "Agora é minha vez de perguntar", disse ela, tentando desviar a atenção de si mesma. "Qual é o seu maior medo? Não relacionado ao trabalho ou dinheiro, mas algo pessoal." Ricardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar algo muito íntimo.
Meu maior medo é morrer sem nunca ter amado ou sido amado de verdade, disse Ricardo, a voz baixa, mas firme. É passar a vida inteira sendo apenas um homem de negócios bem-sucedido, mas nunca ser uma pessoa completa. A honestidade brutal da resposta deixou Ana sem palavras por alguns segundos. Ela viu lágrimas se formando nos olhos dele e sentiu um impulso irresistível de consolá-lo. Sem pensar, ela se levantou da poltrona e caminhou até onde Ricardo estava sentado. "Posso?" perguntou ela, estendendo os braços. Ricardo assentiu, e Ana o envolveu em um abraço carinhoso, sentindo como ele se derreteu contra ela, como se tivesse esperado por aquele contato humano a vida inteira. O abraço durou muito mais tempo do que Ana tinha planejado. Ela sentiu Ricardo relaxar completamente em seus braços e percebeu que ele estava tremendo ligeiramente, como se estivesse liberando anos de tensão emocional acumulada. "Está tudo bem", sussurrou Ana, passando a mão pelos cabelos dele de forma instintiva e carinhosa. "Você não vai morrer sem amar. Eu posso ver que você tem muito amor para dar. Só precisava aprender como expressar." Quando finalmente se separaram, ambos estavam com os olhos úmidos de emoção, e havia uma intimidade entre eles que ia muito além do que qualquer lição poderia ter criado. "Ana", disse Ricardo, a voz rouca de emoção, "o que está acontecendo entre nós?" A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de uma tensão que Ana sentia no peito como um peso doce e assustador ao mesmo tempo. Ela percebeu que em algum momento durante essas lições, a linha entre ensinar e sentir tinha se confundido completamente. "Eu não sei", admitiu ela, a honestidade sendo a única resposta possível naquele momento. "Eu só sei que me importo com você, muito mais do que deveria me importar." Ricardo se inclinou para mais perto dela, seus rostos ficando a apenas alguns centímetros de distância. "Posso confessar algo? Eu nunca senti isso antes, essa sensação de que meu coração vai explodir quando estou perto de você. É isso que as pessoas chamam de paixão." Ana sentiu a respiração falhar quando ouviu aquela pergunta. A sinceridade nos olhos de Ricardo, a vulnerabilidade na sua voz, a proximidade dos corpos deles, tudo conspirava para criar um momento que ela sabia que mudaria tudo entre eles. "Ricardo", disse ela, usando seu nome pela primeira vez sem o tratamento formal. Acho que sim." Ele notou imediatamente a mudança na forma como ela o chamou, e seus olhos se iluminaram com uma mistura de surpresa e alegria. "Você disse meu nome", observou ele, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. "Ricardo", repetiu Ana, experimentando como soava diferente, mais íntimo, mais real. "Ana", disse Ricardo, a voz quase um sussurro, Posso te beijar? Eu sei que não era parte das lições, mas eu preciso saber como é." Ana sentiu o coração disparar, todo o sangue do corpo subindo para o rosto. Ela sabia que aquilo mudaria tudo, que cruzaria uma linha que não poderia ser desfeita. Mas quando olhou nos olhos de Ricardo, viu ali não apenas desejo, mas uma ternura tão pura que fez com que todas as suas defesas desmoronassem. "Sim", sussurrou ela, mal conseguindo encontrar a voz. Ricardo aproximou o rosto ainda mais, com uma delicadeza infinita, e quando seus lábios finalmente se tocaram, foi como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. O beijo começou hesitante, quase tímido, como se Ricardo estivesse com medo de machucá-la ou de fazer algo errado. Mas quando Ana respondeu ao toque, aprofundando ligeiramente o contato, ele ganhou confiança e intensidade. Era o primeiro beijo real de Ricardo, e Ana podia sentir toda a emoção reprimida de uma vida inteira sendo derramada naquele momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, olhando um para o outro como se estivessem vendo pela primeira vez. "Isso foi..." começou Ricardo, mas não conseguiu terminar a frase. "Perfeito", completou Ana, e ao dizer aquela palavra, ela percebeu que não estava mais fingindo que aquilo era apenas uma lição. Ela estava completamente apaixonada por aquele homem que estava aprendendo a amar através dela. "Ana, o que fazemos agora?", perguntou Ricardo, segurando as mãos dela entre as suas. "Porque eu não posso mais fingir que isso é apenas uma lição. Eu estou me apaixonando por você. E sei que é loucura, sei que é complicado, mas é a primeira coisa real que sinto na vida." Ana olhou para aquele homem que tinha entrado em sua vida como patrão e que agora segurava seu coração nas mãos, e percebeu que também não conseguia mais negar o que sentia.
Eu também estou me apaixonando por você, Ricardo, admitiu ela, e ver o sorriso que se espalhou pelo rosto dele fez com que soubesse que acontecesse o que acontecesse, aquele momento tinha valido todos os riscos do mundo. Os dias que se seguiram àquele primeiro beijo trouxeram uma transformação completa na dinâmica entre Ana e Ricardo. As lições formais tinham dado lugar a algo muito mais natural e espontâneo. Momentos roubados de intimidade enquanto Ana cuidava da casa, conversas profundas durante as refeições, toques casuais que enviavam eletricidade por todo o corpo de ambos. Ricardo não conseguia mais se concentrar no trabalho da mesma forma, sua mente constantemente voltando para Ana, para a suavidade dos lábios dela, para a forma como seus olhos brilhavam quando ele chegava em casa. Ele começou a inventar desculpas para voltar mais cedo do escritório, sempre encontrando alguma razão para passar mais tempo na cozinha enquanto ela preparava o jantar, ou para pedir ajuda com alguma tarefa doméstica que ele perfeitamente poderia resolver sozinho. Ana, por sua vez, se descobriu esperando ansiosamente por cada momento em que Ricardo estivesse em casa. Ela passava mais tempo escolhendo as roupas que usaria para trabalhar, sempre deixava algum perfume sutil e preparava as refeições preferidas dele com um cuidado que ia muito além do profissional. Havia uma tensão doce no ar sempre que estavam no mesmo ambiente, uma consciência aguda da presença um do outro que tornava até as tarefas mais simples carregadas de significado. Quando suas mãos se tocavam casualmente ao pegar um objeto, ou quando ele passava perto dela nos corredores, ambos sentiam aquela eletricidade familiar que fazia o coração acelerar e a respiração falhar por alguns segundos. Uma semana depois daquele primeiro beijo no terraço, Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo entre eles. Era uma sexta-feira à noite e ele tinha passado o dia inteiro planejando algo especial. Quando chegou em casa, encontrou Ana na cozinha, como sempre, preparando o jantar. Mas desta vez, ele não se limitou ao cumprimento carinhoso que tinha aprendido a fazer. Aproximou-se por trás dela e envolveu sua cintura com os braços, encostando o queixo no ombro dela. Ana, sussurrou ele no ouvido dela, fazendo com que ela se arrepiasse toda. Posso pedir uma coisa especial hoje? Ana se virou nos braços dele, ficando com os rostos muito próximos, e percebeu que havia algo diferente nos olhos de Ricardo, uma determinação que ela não tinha visto antes. O que você quer? Perguntou Ana, a voz saindo mais rouca do que ela pretendia. Ricardo sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo terno e travesso. Quero que você jante comigo hoje. Não como empregada, não como professora de relacionamentos, mas como a mulher que eu estou perdidamente apaixonado. As palavras dele fizeram o coração de Ana dar um salto dentro do peito. Era a primeira vez que ele usava a palavra apaixonado de forma tão direta e declarativa. Ricardo, começou ela, mas ele colocou um dedo suavemente sobre os lábios dela, silenciando-a com delicadeza. Eu sei que é complicado, sei que estamos em uma situação estranha, mas não consigo mais fingir que isso é apenas uma amizade ou apenas lições. Eu preciso te dizer o que estou sentindo. Ricardo pegou a mão de Ana e a guiou para fora da cozinha, levando-a até a sala de jantar principal, onde Ana ficou surpresa ao descobrir que ele tinha preparado uma mesa romântica completa. Havia velas acesas, flores frescas do jardim, uma toalha de mesa que ela nunca tinha visto antes, e 2 taças de vinho esperando. Quando você fez isso? Perguntou Ana, genuinamente impressionada com o cuidado e atenção aos detalhes. Durante a tarde, pedi para minha secretária cancelar todas as reuniões e vim em casa para preparar isso para você. Queria fazer algo especial, algo que mostrasse que aprendi suas lições sobre demonstrar carinho. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas de emoção ao perceber o esforço que Ricardo tinha feito para criar aquele momento especial. Eles se sentaram um de frente para o outro, e Ricardo serviu vinho para ambos com mãos ligeiramente trêmulas de nervosismo. Ana, começou ele erguendo a taça, eu quero fazer um brinde. Aos últimos dias que foram os mais felizes da minha vida, e à mulher que me ensinou que eu tenho um coração capaz de amar. Ana ergueu sua taça, sentindo uma emoção tão intensa que mal conseguia falar. Ricardo, isso é lindo demais. Você está se tornando um homem incrível. Quando as taças se tocaram, o som cristalino ecoou pela sala como uma música, selando aquele momento na memória dos dois.
O vinho era doce e quente, mas não mais doce do que o olhar que Ricardo direcionava para Ana. Durante o jantar, Ricardo demonstrou todas as habilidades que tinha aprendido sobre conversas profundas e demonstração de interesse. Ele perguntou sobre os sonhos de Ana, sobre os lugares que ela gostaria de conhecer, sobre as coisas que a faziam verdadeiramente feliz. E mais importante, ele ouviu cada resposta com atenção total, fazendo perguntas de acompanhamento que mostravam que estava realmente absorvendo cada palavra. Ana se sentiu vista e ouvida de uma forma que nunca tinha experimentado em nenhum relacionamento anterior. Ricardo, disse ela durante a sobremesa, posso fazer uma confissão? Eu nunca me senti tão especial na vida. A forma como você me olha, como se importa com o que eu tenho a dizer, é como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo para você. Porque você é, respondeu Ricardo sem hesitação, pegando a mão de Ana sobre a mesa. Ana, você é a pessoa mais importante do mundo para mim. Antes de você eu apenas existia. Agora eu vivo de verdade. As palavras dele vieram carregadas de uma sinceridade tão pura que Ana sentiu como se seu coração fosse explodir de emoção. Eu também nunca senti isso antes, admitiu ela. Essa sensação de que encontrei a pessoa que estava esperando a vida inteira sem nem saber. Ricardo se levantou da cadeira e caminhou até o lado de Ana, estendendo a mão para ela. Venha comigo, disse ele suavemente. Quero te mostrar algo. Ricardo a levou até o piano que ficava na sala de estar, um instrumento magnífico que Ana sempre tinha admirado, mas nunca tinha visto ele tocar. Você sabe tocar? Perguntou ela surpresa. Aprendi quando criança, mas parei depois que meus pais morreram. Esta noite resolvi tocar novamente para você. Ele se sentou no banco do piano e começou a tocar uma melodia suave e melancólica que preencheu toda a sala com sua beleza. Ana ficou de pé ao lado dele, observando seus dedos se moverem pelas teclas com uma graça que ela não sabia que ele possuía. A música era carregada de emoção, falando de solidão, de esperança, de um coração que finalmente tinha encontrado seu lar. Quando a música terminou, Ricardo se virou para Ana e viu lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Foi a coisa mais linda que já ouvi, sussurrou ela. Por que parou de tocar? Ricardo se levantou e envolveu Ana em seus braços. Porque não havia ninguém para quem tocar, mas agora há você. Ele secou as lágrimas do rosto dela com os polegares, com uma ternura infinita. Ana, eu preciso te dizer algo, e preciso que você saiba que nunca falei essas palavras para ninguém antes na vida. Ana sentiu o coração acelerar, percebendo que algo momentoso estava prestes a acontecer. Eu te amo, disse Ricardo, a voz tremendo ligeiramente de emoção. Eu te amo com uma intensidade que não sabia que existia. Você trouxe luz para a minha escuridão. Ensinou meu coração a bater de verdade. Ana ficou em silêncio por alguns segundos, processando aquelas palavras que ela tanto queria ouvir. Eu também te amo, Ricardo, respondeu ela, e ao dizer aquilo, sentiu como se uma barragem tivesse se rompido dentro do peito. Te amo tanto que às vezes dói. Te amo de um jeito que me assusta e me completa ao mesmo tempo. Ricardo a beijou então, um beijo diferente dos outros carregado de paixão, promessa e entrega total. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, olhando um para o outro como se tivessem acabado de nascer para uma nova vida. Ana, sussurrou Ricardo, quero passar a noite inteira te amando. Quero te mostrar com meu corpo o que meu coração sente por você. Ana assentiu, perdida no desejo e no amor que via refletidos nos olhos dele. Sim, sussurrou ela, eu também quero. Ricardo a pegou no colo então, como se ela não pesasse nada, e a carregou escada acima em direção ao quarto. Ana se agarrou ao pescoço dele, beijando sua mandíbula, seu pescoço, sussurrando palavras de amor no ouvido dele enquanto subiam. Quando chegaram ao quarto, Ricardo a depositou suavemente no chão e começou a beijá-la novamente, ambos perdidos em sensações que eram completamente novas para ele e mais intensas do que Ana jamais tinha experimentado. Eu te amo tanto, murmurava Ricardo entre os beijos, tanto que sinto como se meu peito fosse explodir. Ana respondia com seus próprios sussurros de amor, guiando-o com toda a paciência e carinho do mundo em sua primeira experiência íntima verdadeira. A noite se desdobrou em descobertas mútuas, em entrega total, em momentos de paixão intercalados com risos suaves e confissões sussurradas. Foi uma noite de primeiras vezes e promessas eternas,
de corpos que se conheceram e almas que se uniram de forma definitiva. Quando o sol começou a nascer no horizonte, Ana despertou nos braços de Ricardo, sentindo-se completamente transformada. Ele estava acordado observando-a dormir com uma expressão de adoração total. "Bom dia, meu amor", sussurrou ele, beijando a testa dela. Ana sorriu, aninhando-se ainda mais contra o peito dele. "Bom dia. Como você se sente?" Ricardo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse procurando as palavras certas. "Me sinto completo. Pela primeira vez na vida, me sinto como se soubesse exatamente quem eu sou e onde pertenço." Ana ergueu o rosto para olhá-lo, vendo nos olhos dele uma paz que nunca tinha estado ali antes. "E onde você pertence?" perguntou ela, já sabendo a resposta. "Aqui", disse Ricardo, apertando-a mais contra si, nos seus braços, para sempre. Os primeiros dias depois daquela noite de amor foram como viver em um sonho para Ana e Ricardo. Eles acordavam entrelaçados, tomavam café da manhã juntos como um casal de verdade, e Ricardo saía para o trabalho sempre com um beijo demorado de despedida que deixava Ana flutuando de felicidade pelo resto da manhã. Durante o dia, ele mandava mensagens carinhosas perguntando como ela estava, contando pequenas coisas sobre o trabalho e sempre terminando com declarações de amor que faziam o coração de Ana acelerar cada vez que lia. Quando voltava para casa à noite, eles jantavam juntos, conversavam por horas no terraço sob as estrelas e depois se entregavam um ao outro com uma paixão que crescia a cada dia. Era como se finalmente tivessem encontrado o lugar onde pertenciam no mundo. Mas na segunda-feira da terceira semana daquele romance secreto, a realidade começou a bater à porta de Ana, de forma inevitável. Ela estava arrumando o quarto deles quando encontrou uma revista de negócios esquecida na mesa de cabeceira com Ricardo na capa. A manchete falava sobre sua posição entre os homens mais ricos do país e havia várias fotos dele em eventos sociais, sempre rodeado de pessoas elegantes em ambientes luxuosos que Ana só conhecia pelas revistas. Pela primeira vez desde que começaram a se relacionar, ela se deu conta real da diferença brutal entre os mundos deles. Enquanto Ricardo frequentava galas beneficentes em hotéis 5 estrelas, ela morava em um pequeno apartamento no subúrbio e sustentava a família com o salário de empregada doméstica. A diferença não era apenas de dinheiro, era de universos completamente distintos. Naquela mesma tarde, enquanto Ana organizava a correspondência de Ricardo, deparou-se com um convite para um evento social importante, um jantar de gala para empresários e suas esposas, marcado para a sexta-feira seguinte. O convite era em papel caro, com letras douradas, e falava de um mundo ao qual ela nunca pertenceria. Ana imaginou Ricardo naquele ambiente, vestido de smoking, conversando com outras pessoas do mesmo nível social, talvez conhecendo mulheres elegantes e sofisticadas que fariam sentido ao lado dele. A imagem a deixou com uma sensação horrível no estômago, uma mistura de inadequação e medo que ela não conseguiu afastar pelo resto do dia. Quando Ricardo chegou em casa naquela noite, radiante como sempre para vê-la, Ana forçou um sorriso e tentou esconder os pensamentos que a atormentavam. Durante o jantar, Ricardo percebeu que havia algo diferente em Ana. Ela estava mais quieta, respondia suas perguntas com menos entusiasmo e evitava o contato visual prolongado que sempre mantinham. "Meu amor, você está bem?" perguntou ele, pegando a mão dela sobre a mesa. "Você parece distante hoje." Ana forçou outro sorriso e mentiu. "Estou apenas um pouco cansada. Foi um dia longo." Mas Ricardo a conhecia bem demais para acreditar naquela explicação superficial. Depois do jantar, quando estavam no terraço como de costume, ele insistiu. "Ana, por favor, me conta o que está te preocupando. Nós prometemos ser honestos um com o outro sempre." A insistência carinhosa dele fez com que Ana sentisse os olhos se encherem de lágrimas que ela havia estado segurando o dia inteiro. "Ricardo", começou ela, a voz trêmula, "você já parou para pensar no que estamos fazendo? No que isso significa para o futuro?" Ele franziu a testa, claramente não entendendo aonde ela queria chegar. "Claro que penso. Penso em construir uma vida juntos, em ser feliz com você para sempre." Ana balançou a cabeça, as lágrimas finalmente começando a escorrer. "Mas como, Ricardo? Como vamos construir uma vida juntos, se vivemos em mundos completamente diferentes?" Ricardo se inclinou para mais perto, tentando entender a angústia dela.
Do que você está falando, meu amor? Ana se levantou da cadeira e caminhou até a grade do terraço, olhando para o jardim iluminado sem realmente vê-lo. Você é um bilionário, Ricardo. Você frequenta eventos sociais com a elite do país, tem responsabilidades empresariais enormes, precisa manter uma imagem pública. E eu sou sua empregada doméstica. As palavras saíram carregadas de uma dor profunda que fez Ricardo se levantar imediatamente e ir até ela. Ana, você nunca foi apenas uma empregada para mim. Você é a mulher que eu amo, a pessoa mais importante da minha vida. Ele tentou abraçá-la, mas Ana se afastou delicadamente, o que o deixou completamente desconcertado. Eu sei que você sente isso agora, disse ela, mas o que vai acontecer quando você precisar ir a um evento social importante, quando aparecer nos jornais, quando sua família ou seus sócios perguntarem sobre sua vida pessoal? Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando as preocupações de Ana. Ele realmente não tinha pensado nas implicações práticas do relacionamento deles para além da bolha de felicidade em que estavam vivendo. Ana, essas coisas não importam para mim, disse ele finalmente. Eu não me importo com o que as pessoas vão pensar ou dizer. Ana se virou para olhá-lo, e Ricardo viu uma tristeza profunda em seus olhos que o assustou. Mas eu me importo, Ricardo. Eu me importo porque sei que uma hora ou outra você vai perceber que precisa de alguém que faça sentido no seu mundo. Alguém que possa estar ao seu lado em todos os aspectos da sua vida, não apenas nos momentos privados aqui em casa. Você está falando como se eu fosse te deixar por outra pessoa, disse Ricardo, a voz carregada de incredulidade e dor. Como pode pensar isso depois de tudo o que vivemos? Depois de todas as declarações de amor? Ana fechou os olhos, tentando encontrar forças para continuar aquela conversa que estava despedaçando seu coração. Não é que você vai me deixar por maldade, Ricardo. É que você vai perceber que o que sente por mim pode ser gratidão. Gratidão por eu ter te ajudado a se abrir para o amor. E quando conhecer alguém apropriada para a sua vida, vai entender a diferença entre gratidão e amor verdadeiro. As palavras de Ana atingiram Ricardo como um soco no estômago. A possibilidade de que ela pudesse interpretar seus sentimentos como simples gratidão o deixou desesperado. Ana, olha para mim, disse ele, segurando o rosto dela entre as mãos com delicadeza, mas firmeza. O que eu sinto por você não é gratidão, é amor. Amor real, profundo, verdadeiro. Você não me ensinou apenas a amar, você me fez descobrir o que é ter uma alma gêmea. Ana se permitiu olhar nos olhos dele, vendo a sinceridade desesperada que havia ali, mas mesmo assim não conseguiu afastar completamente suas inseguranças. Ricardo, você nunca amou ninguém antes de mim. Como pode ter certeza de que isso é amor verdadeiro e não apenas a primeira experiência intensa que está tendo? A pergunta era legítima, mas doeu profundamente em Ricardo, que percebeu que Ana estava questionando não apenas o futuro deles, mas a própria natureza dos sentimentos dele. Porque quando penso em perder você, sinto como se fosse morrer, respondeu Ricardo, a voz quebrada de emoção. Porque quando acordo de manhã e você está nos meus braços, é como se o mundo fizesse sentido pela primeira vez. Porque quando você sorri, eu sinto meu coração se expandir de um jeito que nem sabia que era possível. Ele pausou, tentando encontrar as palavras certas para convencê-la. Ana, talvez eu não tenha experiência anterior, mas sei reconhecer quando algo é real. E o que sinto por você é a coisa mais real que já existiu na minha vida. Ana sentiu suas defesas se abalarem ao ouvir aquela declaração apaixonada, mas a voz da razão em sua cabeça continuava sussurrando dúvidas cruéis. E se estivermos nos iludindo, Ricardo? Perguntou ela, as lágrimas caindo livremente agora. E se estivermos vivendo uma fantasia que não pode existir no mundo real? Ricardo se desesperou ao ver o sofrimento dela, percebendo que Ana estava se convencendo de que o relacionamento deles estava destinado ao fracasso. Então vamos descobrir juntos, disse ele. Vamos enfrentar o mundo real juntos. Vou te levar para todos os eventos. Vou apresentar você para todas as pessoas importantes da minha vida. Vou mostrar para o mundo inteiro que você é a mulher que eu escolhi amar. Ana balançou a cabeça, imaginando as situações constrangedoras que isso poderia criar. Ricardo, você não entende. Eu não sei como me comportar nesses ambientes. Eu não tenho as roupas certas. Não conheço as pessoas certas. Não falo sobre os assuntos certos. Então eu te ensino,
disse Ricardo imediatamente. Da mesma forma que você me ensinou sobre amor, eu te ensino sobre esse mundo. Compramos roupas, eu te apresento as pessoas importantes, te ajudo a se sentir confortável. Mas Ana já estava balançando a cabeça antes mesmo dele terminar de falar. Não é assim que funciona, Ricardo. Você não pode me transformar em uma pessoa diferente, e eu não quero que você tente. Eu sou quem eu sou e talvez isso não seja suficiente para o tipo de vida que você precisa viver. A dor na voz dela era palpável, e Ricardo sentiu o pânico crescer dentro dele ao perceber que Ana estava se preparando para terminar o relacionamento. Ana, por favor, não faça isso, implorou ele, tentando abraçá-la novamente. Não destrua o que temos por causa de medos e inseguranças. Podemos resolver qualquer problema juntos. Mas Ana se afastou mais uma vez, e desta vez Ricardo viu uma determinação dolorosa em seus olhos. Ricardo, eu acho que precisamos parar com isso antes que machuque mais ainda, antes que você perceba que eu estava certa e se sinta obrigado a continuar por pena ou culpa. As palavras dela foram como uma sentença de morte para Ricardo, que sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Você está terminando comigo? Perguntou ele, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo. Eu estou nos protegendo, respondeu Ana, embora cada palavra fosse como um punhal no próprio coração. Estou protegendo o amor lindo que vivemos de ser destruído pela realidade cruel lá fora. Ricardo ficou parado por alguns segundos, processando a decisão dela, antes de fazer uma última tentativa desesperada. E se você estiver errada? E se estivermos jogando fora a única chance de felicidade verdadeira que temos na vida? Ana fechou os olhos, tentando se manter firme na decisão mais difícil que já teve que tomar. Então pelo menos vamos guardar apenas as memórias bonitas. Pelo menos vamos lembrar apenas do amor, não da desilusão. Ricardo percebeu que nada do que dissesse faria Ana mudar de ideia naquele momento. E a dor da rejeição foi tão intensa que ele mal conseguia respirar. Se é isso que você quer, disse ele, a voz quebrada, eu vou respeitar. Mas saiba que você está destruindo dois corações ao mesmo tempo. Os dias que se seguiram àquela conversa no terraço foram os mais sombrios que Ricardo tinha vivido desde a morte dos pais. Ana voltou a tratá-lo com a formalidade distante dos primeiros anos, cumprimentando-o com um educado "Bom dia, Sr. Ricardo", e evitando qualquer contato visual prolongado que pudesse despertar as emoções que ambos estavam tentando desesperadamente reprimir. Ela preparava as refeições dele com a mesma eficiência de sempre, mas sem o carinho especial que tinha colocado em cada prato durante as últimas semanas. Os jantares românticos no terraço foram substituídos por bandejas deixadas discretamente no escritório, onde Ricardo passou a se refugiar para evitar encontros casuais que eram dolorosos demais para suportar. A mansão, que tinha se transformado em um lar cheio de amor e risos, voltou a ser o mausoléu silencioso de antes. Ricardo tentou mergulhar no trabalho, com a mesma intensidade obsessiva do passado, chegando ao escritório antes do amanhecer e voltando apenas quando tinha certeza de que Ana já tinha ido embora. Mas nem mesmo as reuniões mais importantes ou os negócios mais complexos conseguiam distraí-lo completamente da dor que carregava no peito. Seus sócios notaram a mudança drástica em seu comportamento. Onde antes havia uma energia nova e positiva, agora ele demonstrava uma irritabilidade constante e uma impaciência que não existia há semanas. Durante uma reunião particularmente tensa sobre a aquisição de uma empresa rival, seu braço direito, Carlos, o puxou de lado e perguntou diretamente: "Ricardo, o que está acontecendo com você? Parece que voltou a ser aquele homem amargo de alguns meses atrás." A pergunta pegou Ricardo desprevenido, forçando-o a confrontar o quanto Ana tinha mudado, não apenas sua vida pessoal, mas toda a sua forma de existir no mundo. "Não é nada que você possa entender, Carlos", respondeu ele, a voz carregada de um cansaço profundo. É só que percebi que algumas coisas na vida não são feitas para durar." Carlos, que conhecia Ricardo há mais de 10 anos, percebeu que havia algo muito mais profundo por trás daquela tristeza do que simples estresse profissional. "Isso tem a ver com uma mulher, não tem?" perguntou ele com delicadeza. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento antes de assentir levemente. "A única mulher que já amei de verdade, e eu a perdi porque não consegui fazê-la acreditar que nosso amor
era mais forte que qualquer obstáculo. Enquanto isso, Ana também lutava contra sua própria angústia de uma forma que estava afetando cada aspecto da sua vida. À noite, em seu pequeno apartamento, ela se pegava chorando sem conseguir parar, abraçada ao travesseiro que ainda guardava o perfume sutil de Ricardo. Durante o dia, executava suas tarefas na mansão como uma autômata, tentando não olhar para os lugares onde tinham compartilhado momentos de felicidade. O piano, onde ele tocou para ela. O terraço, onde se beijaram pela primeira vez. A cozinha, onde tudo começou com aquela confissão vulnerável. Sua irmã mais nova, Carla, notou a mudança drástica no comportamento de Ana e a confrontou durante uma visita no fim de semana. Ana, você parece um fantasma de si mesma. O que aconteceu? Você estava tão feliz nas últimas semanas. Carla, às vezes a gente precisa abrir mão da felicidade para fazer a coisa certa, respondeu Ana, tentando soar convincente mesmo com a voz embargada. Eu me envolvi em uma situação complicada e precisei tomar uma decisão difícil antes que as coisas ficassem piores. Carla, que sempre foi muito perspicaz, percebeu que havia muito mais por trás daquela explicação vaga. Isso tem a ver com seu patrão, não tem? Eu notei como você falava dele de forma diferente ultimamente, como seus olhos brilhavam quando mencionava o nome dele. Ana se sentiu exposta pela observação da irmã, percebendo que seu amor por Ricardo tinha sido mais óbvio do que pensava. Carla, algumas coisas não são feitas para dar certo. Por mais que a gente queira, por mais que seja real, às vezes o mundo conspira contra a gente. As semanas se arrastavam como meses para ambos, cada dia sendo uma batalha contra a tentação de quebrar o acordo silencioso de distanciamento que tinham estabelecido. Ricardo se pegava várias vezes parado na porta da cozinha, observando Ana trabalhar, lutando contra o impulso de abraçá-la e implorar para que dessem uma chance ao amor deles. Ana, por sua vez, tinha que se forçar fisicamente a não correr para os braços dele sempre que o ouvia chegar em casa, especialmente quando percebia pelos ruídos que ele estava tendo dificuldades para dormir ou quando encontrava pratos de comida intocados que voltavam da bandeja. O sofrimento de ambos era palpável, criando uma atmosfera de tristeza na mansão que parecia impregnar até as paredes. Foi durante uma dessas noites insones que Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Estava em seu escritório, tentando se concentrar em relatórios financeiros, quando percebeu que não conseguia mais viver daquela forma. O amor que sentia por Ana não tinha diminuído nem um pouco com o afastamento. Pelo contrário, a separação forçada só tinha confirmado o quanto ela era essencial para sua felicidade. Ele percebeu que Ana tinha medo das diferenças sociais entre eles. Medo de não ser aceita no mundo dele. Medo de que os sentimentos dele fossem temporários. Mas e se ele pudesse provar de forma definitiva e pública que a amava? E se pudesse demonstrar para ela e para o mundo que estava disposto a enfrentar qualquer consequência para ficar com ela? Na manhã seguinte, Ricardo cancelou todas as reuniões e passou o dia inteiro organizando algo que nunca tinha feito na vida. Uma demonstração pública de seus sentimentos. Ligou para os jornais mais importantes da cidade, convocou uma entrevista coletiva para aquela mesma tarde e preparou um discurso que vinha diretamente do coração. Quando Ana chegou para trabalhar naquela manhã e encontrou a casa toda movimentada com jornalistas e câmeras, ficou completamente perdida. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ela para Carlos, que estava coordenando a logística do evento. "Ricardo convocou uma entrevista coletiva urgente", explicou ele. "Disse que tinha algo muito importante para anunciar para toda a cidade." Ana sentiu o coração disparar, uma mistura de curiosidade e pânico tomando conta dela. Ela se refugiou na cozinha, tentando entender o que Ricardo poderia estar planejando que exigisse tanta atenção da mídia. Talvez estivesse anunciando um novo negócio, ou uma fusão importante, ou até mesmo seu noivado com alguma herdeira do círculo social dele. A última possibilidade fez seu estômago se revirar de uma forma que a deixou fisicamente enjoada. Quando finalmente ouviu a voz de Ricardo começando a falar no jardim da frente da mansão, onde tinha sido montado um pequeno palanque, ela não conseguiu resistir à tentação de espiar pela janela da cozinha que dava para aquela área. Ricardo estava vestido formalmente, com um terno escuro que realçava sua postura confiante, mas Ana percebeu que havia um nervosismo incomum em seus movimentos.
Senhoras e senhores da imprensa, começou ele, a voz firme, mas carregada de emoção. Convoquei esta entrevista coletiva para fazer um anúncio que é ao mesmo tempo pessoal e profissional. Hoje quero falar sobre amor verdadeiro, sobre a coragem de seguir o coração e sobre a mulher que transformou completamente minha vida. Ana sentiu as pernas ficarem fracas ao ouvir aquelas palavras, percebendo que Ricardo estava prestes a tornar público algo que ela achava que deveria permanecer privado para sempre. Meu nome é Ricardo Almeida. Sou CEO de uma das maiores empresas do país e durante toda a minha vida adulta fui conhecido como um homem focado apenas nos negócios, continuou ele, olhando diretamente para as câmeras. Mas nas últimas semanas descobri algo que mudou tudo. Eu descobri o que é amar de verdade. E a mulher que me ensinou isso, a mulher que eu amo com toda a força do meu ser, é Ana Oliveira. Ana teve que se apoiar no balcão da cozinha para não cair ao ouvir seu nome sendo pronunciado diante de toda aquela audiência. O que Ricardo estava fazendo era corajoso e romântico, mas também completamente imprudente e potencialmente destrutivo para a reputação dele. Ana trabalha em minha casa há 3 anos, e durante todo esse tempo ela demonstrou uma bondade, uma inteligência e uma capacidade de cuidar que me tocaram profundamente, disse Ricardo, sua voz ganhando intensidade emocional a cada palavra. Ela me ensinou que o sucesso profissional não significa nada se você não tem alguém para compartilhar. Ela me ensinou que a riqueza material é vazia sem a riqueza do coração. E mais importante, ela me ensinou que eu tenho a capacidade de amar e ser amado. As câmeras captavam cada nuance da emoção em seu rosto, e Ana percebeu que ele estava se expondo completamente, tornando seus sentimentos mais íntimos, acessíveis para milhões de pessoas. Sei que alguns de vocês podem questionar essa declaração. Podem achar estranho que um empresário se apaixone por sua funcionária, continuou Ricardo, antecipando as críticas que certamente viriam. Mas o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não se importa com convenções, não pede permissão para existir. O amor simplesmente é, e o que eu sinto por Ana é o amor mais puro, mais verdadeiro, mais transformador que já existiu em minha vida. Ana estava chorando abertamente agora, vendo o homem que amava arriscando tudo por ela, provando de forma definitiva que seus sentimentos não eram temporários nem baseados em gratidão. Ana, se você está me assistindo, disse Ricardo olhando diretamente para a câmera, como se estivesse falando só para ela, quero que saiba que nada no mundo vai mudar o que sinto por você. Não me importo com o que as pessoas vão dizer. Não me importo com as consequências profissionais. Não me importo com nada além de ter você de volta em minha vida. Você é minha alma gêmea, meu coração, minha razão de viver. E vou passar o resto da vida provando para você que o nosso amor é mais forte que qualquer obstáculo. As palavras dele ecoaram pela mansão através da televisão que alguém tinha ligado na sala, e Ana percebeu que Ricardo havia acabado de mudar para sempre o curso de suas vidas. Ana ficou parada na cozinha por vários minutos depois que a entrevista terminou, tentando processar a magnitude do que Ricardo tinha acabado de fazer. Ele não apenas havia declarado seu amor publicamente, mas havia arriscado sua reputação, sua imagem profissional e potencialmente seus negócios por ela. A demonstração foi tão corajosa, tão sincera, tão completamente oposta ao medo que ela tinha de que ele se envergonhasse dela, que Ana percebeu como tinha sido tola ao tentar protegê-los da opinião pública. Ricardo tinha provado de forma definitiva que estava disposto a enfrentar o mundo inteiro por amor a ela, e Ana finalmente entendeu que o que eles tinham era forte demais para ser destruído por inseguranças ou diferenças sociais. Quando ouviu os passos dele entrando na casa após a entrevista, Ana ainda estava na cozinha, secando as lágrimas com as mãos trêmulas. Ricardo apareceu na porta. Parou por alguns segundos quando a viu ali, e ela percebeu que ele também estava emocionado, com os olhos vermelhos e a respiração irregular. Ana, disse ele, a voz rouca, eu precisava fazer isso. Precisava mostrar para você, para o mundo, para mim mesmo que o que sinto é real e que estou disposto a lutar por nós. Ana o olhou em silêncio, vendo naquele homem não mais o bilionário poderoso, mas o ser humano vulnerável que tinha tido coragem de expor seu coração diante de câmeras e jornalistas por amor a ela. Ricardo, sussurrou ela,
finalmente encontrando a voz. Você fez a coisa mais corajosa que já vi alguém fazer na vida. Ele deu um passo em direção a ela, hesitante, como se não tivesse certeza se seria bem-vindo. Foi imprudente, admitiu ele, mas foi a única forma que encontrei de provar para você que meu amor não é temporário, não é baseado em gratidão, não é algo que eu vou superar quando conhecer alguém mais apropriado. Você é a pessoa apropriada, Ana. Você é a única pessoa apropriada para mim. Ana sentiu todas as suas defesas desmoronarem definitivamente ao ouvir aquelas palavras pronunciadas com tanta convicção e determinação. Eu fui uma tola, disse Ana, dando os primeiros passos em direção a ele. Fui uma tola por tentar proteger nosso amor das críticas do mundo. Você me mostrou agora que o nosso amor é forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa. Ricardo não conseguiu mais se conter e cruzou a distância entre eles em 2 passos largos, envolvendo-a nos braços como se tivesse medo de que ela pudesse desaparecer novamente. Ana, meu amor, eu senti sua falta cada segundo destes dias terríveis, murmurou ele contra o cabelo dela, respirando seu perfume como se fosse oxigênio puro. Não conseguia dormir, não conseguia trabalhar, não conseguia viver sem você. Promete que nunca mais vamos nos separar? Promete que vamos enfrentar tudo juntos? Ana se afastou ligeiramente para poder olhar nos olhos dele, vendo ali uma vulnerabilidade que a tocou profundamente. Prometo, disse ela, selando aquela promessa com um beijo que carregava todo o amor, toda a saudade e todo o alívio que ambos estavam sentindo. Prometo que nunca mais vou deixar o medo ser maior que o nosso amor. Prometo que vou enfrentar qualquer coisa ao seu lado. O beijo se aprofundou, tornando-se uma celebração da reunião, uma renovação dos votos que tinham feito um para o outro nas noites de amor que pareciam tão distantes agora. Quando finalmente se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo, uma mistura de emoções que apenas pessoas que quase perderam o amor de suas vidas conseguem entender. Ricardo, disse Ana, pegando o rosto dele entre as mãos, você percebe o que acabou de fazer? Você acabou de contar para a cidade inteira que ama uma empregada doméstica. As pessoas vão comentar, vão criticar, vão questionar sua sanidade mental. Ricardo riu através das lágrimas, um som de pura alegria que Ana não ouvia há semanas. Deixa elas comentarem, disse ele. Deixa elas criticarem quanto quiserem. Eu amo uma empregada doméstica que vale mais que todas elas juntas. Amo uma mulher que me ensinou o verdadeiro significado da palavra amor. E se isso incomoda alguém, problema é delas, não nosso. Naquele momento, o telefone de Ricardo começou a tocar incessantemente, e eles perceberam que as repercussões da entrevista já estavam chegando. Deve ser a imprensa querendo mais declarações, disse ele, ignorando completamente as ligações. Ou meus sócios entrando em pânico. Ana ficou preocupada com as possíveis consequências profissionais para ele. Ricardo, e se isso afetar seus negócios? E se os investidores perderem a confiança em você? Ele pegou as mãos dela, olhando diretamente em seus olhos, com uma serenidade que a tranquilizou. Ana, se eu perder tudo amanhã, mas tiver você ao meu lado, ainda vou ser o homem mais rico do mundo, porque descobri que a única riqueza que realmente importa é o amor. As semanas que se seguiram à declaração pública foram de fato turbulentas para Ricardo nos aspectos profissionais. Alguns sócios conservadores questionaram sua estabilidade emocional. Jornais especializados em fofocas fizeram matérias sensacionalistas sobre o romance improvável, e houve comentários maldosos em redes sociais sobre motivações financeiras por parte de Ana. Mas para cada crítica negativa, surgiram 10 mensagens de apoio de pessoas que se sentiram tocadas pela sinceridade da história de amor deles. Muitas mulheres escreveram para Ana contando suas próprias experiências com diferenças sociais em relacionamentos, e vários empresários publicamente elogiaram Ricardo por ter coragem de seguir o coração em vez de convenções sociais. Ana, que inicialmente se sentiu intimidada pela atenção da mídia, foi ganhando confiança com o apoio de Ricardo e com a percepção de que muitas pessoas genuinamente torciam por eles. Ricardo contratou uma assessora de imprensa para ajudar Ana a lidar com entrevistas e aparições públicas, sempre respeitando seu ritmo e nunca a pressionando a fazer algo com que não se sentisse confortável. Não quero que você mude quem é por causa do meu mundo,
disse ele durante uma conversa sobre como lidar com a atenção pública. Quero que meu mundo se adapte a você, porque você é perfeita exatamente como é. A primeira aparição pública oficial deles como casal foi em um evento beneficente para crianças carentes, uma causa que Ana sugeriu por estar próxima ao seu coração. Ricardo ficou radiante ao ver como ela se relacionava naturalmente com as pessoas, especialmente com as crianças, demonstrando uma autenticidade e um carisma que conquistaram até os mais céticos presentes no evento. Ela é incrível, comentou uma socialite influente com Ricardo durante o coquetel. É raro encontrar alguém tão genuína nestes ambientes. Você tem sorte. Ricardo sorriu, observando Ana conversando animadamente com um grupo de voluntárias. Não, eu não tenho sorte. Eu tenho amor verdadeiro, que é muito melhor que sorte. 6 meses depois da declaração pública, Ricardo preparou uma surpresa que superaria até mesmo aquela primeira demonstração corajosa de amor. Era uma noite de sábado, e ele tinha dito para Ana que iriam jantar em um restaurante especial. Quando chegaram ao local, Ana descobriu que Ricardo havia alugado o restaurante inteiro e decorado com milhares de rosas brancas, suas flores favoritas. No centro do salão principal, havia o mesmo piano da mansão que ele tinha mandado transportar especialmente para aquela noite. Ricardo, o que é tudo isso? Perguntou Ana, maravilhada com a beleza daquele ambiente criado especialmente para ela. É o cenário para o pedido mais importante da minha vida, respondeu Ricardo, levando-a até o piano. Ele se sentou e começou a tocar a mesma música melancólica que tinha tocado para ela na primeira vez. Mas, desta vez, a melodia soava diferente, mais esperançosa, mais completa, como se tivesse encontrado sua resolução perfeita. Quando a música terminou, Ricardo se levantou e, diante do olhar surpreso e emocionado de Ana, ajoelhou-se diante dela com uma pequena caixa de veludo nas mãos. Ana Oliveira, disse ele, a voz tremendo de emoção, você transformou minha vida de todas as formas possíveis. Me ensinou a amar, me ensinou a viver, me ensinou a ser humano. Agora, quero passar o resto da vida retribuindo esse amor e aprendendo ainda mais com você. Ana estava chorando abertamente, as mãos cobrindo a boca em surpresa e emoção. Você quer se casar comigo? Perguntou Ricardo, abrindo a caixa para revelar um anel de noivado simples, mas elegante, com um diamante que brilhava como uma estrela. Quer construir uma família comigo? Quer envelhecer ao meu lado e me ensinar sobre amor todos os dias da nossa vida? Ana não conseguia falar, apenas assentiu vigorosamente com a cabeça, estendendo a mão trêmula para que ele colocasse o anel. Quando a joia deslizou perfeitamente em seu dedo, ela finalmente encontrou a voz. Sim, Ricardo, sim, eu quero me casar com você. Quero construir uma vida linda ao seu lado. Ricardo se levantou e a beijou com uma paixão que carregava todas as promessas do futuro, todos os sonhos que iriam realizar juntos, todo o amor que iriam compartilhar pelos anos que viriam. Quando se separaram, Ana olhou para o anel em sua mão e depois para o homem que tinha mudado sua vida para sempre. Você percebe que agora teremos que planejar um casamento que vai estar em todos os jornais do país? Brincou ela. Ricardo riu, pegando o rosto dela entre as mãos. Não me importo se for na capa de todas as revistas do mundo, desde que seja você caminhando em direção ao altar para se tornar minha esposa. Ana sorriu, sentindo uma felicidade tão completa que parecia impossível caber dentro do peito. Então vamos dar a eles o casamento mais bonito que já viram, porque nosso amor merece ser celebrado. E foi assim que Ana e Ricardo provaram para o mundo, mas principalmente para si mesmos, que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não se importa com diferenças de origem ou posição financeira, e tem o poder de transformar completamente a vida de duas pessoas quando é genuíno e corajoso. A história deles nos ensina que, às vezes, o coração sabe reconhecer sua alma gêmea, mesmo nos lugares mais inesperados, e que a coragem de seguir esse amor pode levar a uma felicidade que supera todos os medos e inseguranças que tentam nos impedir de ser felizes. Ricardo descobriu que ter muito dinheiro não significava nada se não houvesse alguém especial para compartilhar, e que a verdadeira riqueza está nos momentos simples de carinho, nas conversas profundas, nos abraços que curam todas as feridas da alma. Ana aprendeu que ela sempre foi digna de um amor grande e verdadeiro, e que suas origens humildes
não a tornavam menos merecedora de felicidade do que qualquer outra pessoa no mundo. Juntos, eles construíram uma base sólida de respeito, admiração e compaixão que transformou não apenas suas vidas individuais, mas também tocou o coração de milhares de pessoas que acompanharam sua história através da mídia. O casamento deles, realizado 1 ano depois daquele pedido romântico no restaurante, foi realmente um dos eventos mais comentados do ano, mas não pelos motivos superficiais que Ana tanto temia. Foi celebrado porque representava a vitória do amor verdadeiro sobre as convenções sociais, porque mostrava que a felicidade pode florescer quando duas pessoas se dedicam a cuidar uma da outra com sinceridade e dedicação. Ana estava radiante no altar, vestindo um vestido simples, mas elegante, que refletia sua personalidade autêntica, e Ricardo não conseguia parar de chorar de emoção ao vê-la caminhando em sua direção. Hoje, 5 anos depois, eles continuam sendo um exemplo de que o amor verdadeiro existe e pode superar qualquer obstáculo quando há determinação, respeito e dedicação mútua. Ricardo nunca esqueceu as lições que Ana lhe ensinou sobre demonstrar carinho e ser presente na vida das pessoas que amamos. Ana nunca perdeu sua essência carinhosa e genuína, mesmo vivendo agora em um mundo de privilégios que antes lhe parecia impossível. Eles construíram uma família linda, com 2 filhos que crescem aprendendo que o amor é a força mais poderosa do universo e que a bondade e a compaixão são os valores mais importantes que podem guiar uma vida. A história de Ana e Ricardo nos lembra que todos nós merecemos amor, independentemente de nossa origem, nossa profissão ou nossa conta bancária. Nos ensina que às vezes a pessoa certa está mais perto do que imaginamos, às vezes disfarçada de uma situação cotidiana, esperando que tenhamos coragem suficiente para enxergar além das aparências. E, principalmente, nos ensina que quando o amor é verdadeiro, ele tem o poder de curar feridas antigas, de ensinar corações endurecidos a bater novamente e de criar um futuro cheio de possibilidades para 2 pessoas que escolhem caminhar juntas. Que a história deles inspire você a acreditar no amor verdadeiro, a ter coragem de seguir seu coração, mesmo quando o mundo diz que é impossível, e a nunca desistir da possibilidade de encontrar sua própria alma gêmea. Porque todos nós temos o direito de amar e ser amados profundamente, e às vezes tudo o que precisamos é da coragem de abrir nossos corações para as possibilidades infinitas que o amor verdadeiro pode trazer para nossas vidas. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa mensagem de esperança e amor. Se inscreva no canal Fio de Esperança para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que ainda estão por vir. Compartilhe nos comentários qual foi o momento mais tocante desta história para você. E não esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa acreditar que o amor verdadeiro ainda existe. Até nossa próxima história. Que Deus abençoe cada um de vocês e que o amor seja sempre a luz que guia seus caminhos. Um grande abraço.